Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, no capítulo 11, dando continuidade, falando sobre o amor ao próximo como a si mesmo, no tópico 13, a fé e a caridade. O que será que o amor tem a ver com a fé? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Já que a fé parece ser algo tão distante de nós, tão irracional no sentido moderno, né? Tão ligada a uma figura impossível de se tocar, a uma condição que não se sabe nada, que é a vida após a morte, ou o futuro nas suas incertezas, nas suas incongruências ao nosso olhar. Como que essa fé nos ajuda no propósito do aprender a amar e também da caridade? Então, primeiro que essa fé, ela precisa ser renovada em um novo sentido, o sentido que Jesus nos trouxe, mas que infelizmente ainda é muito mal compreendido. E a gente precisa pensar aonde que está dentro de nós aquele paradigma, aquela estrutura rígida que nos separa dessa compreensão mais clara a respeito da própria fé. A nossa fé veio principalmente de uma ligação com a natureza. Nós, chegando aqui, ignorantes, não conseguíamos compreender por que chovia, por que ventava, por que tinha terremoto, ou por que surgiam feras em determinados lugares e outros não, como que nós poderíamos sobreviver a todas as diversidades que a vida oferecia. E dali, pela mediunidade primitiva, começam a ter pessoas com uma relação com o mundo espiritual. Mas aquele cérebro contido, aquela mente ainda muito limitada, muito limitante, não conseguia traduzir em palavras, em conceitos, né, em saberes que pudessem ser facilmente transmitidos às pessoas. Nós sabemos que num planeta primitivo, a gente não tem ainda a inteligência. Nossa inteligência ela é limitada. Ela não tem essa evolução através dos símbolos, das palavras. Então, ele representava isso por meio de imagens, por meio de danças, de rituais com o fogo, com a água, né, com os elementos primordiais. E, através disso, ele olhava também as estrelas e ia deduzindo que havia algo de sobrenatural, ligado, portanto, a uma divindade, né, a esses poderes que nós não sabíamos entender nem controlar, mas que funcionavam por alguma medida. Funcionavam, no conceito da mediunidade, dos espiritismos, a gente consegue compreender, não é porque era sorte, né? É porque os espíritos intervinham na medida do possível, favoreciam na medida do possível. Então, quando eles, de boa vontade, sinceramente, oravam, no estilo que eles sabiam fazer isso, eles conseguiam obter algumas graças, alguns benefícios e se reequilibravam e se tornavam menos violentos com os seus grupos, se organizavam melhor na sua tribo, cuidavam melhor das crianças, das mulheres, dos idosos e assim por diante. Isso foi auxiliando esses povos. Mas na medida em que nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência, aí começa a entrar uma coisa chamada misticismo, que não é apenas a incompreensão da natureza, é uma crença falsa em algo que a natureza não pode nos oferecer. E aí começam a surgir deuses de pedra, começam a surgir sacrifícios, até humanos, de crianças, de animais, né? E começa a haver um desvio dessa religião, e as religiões, então esse que era um xamã, que era um pajé, começa a ter um poder de usar esse sobrenatural para dominar os destinos daquelas pessoas. Então veja, é ali que vem, é ali que nasce aquilo que nós vemos hoje como uma fé equivocada.
E trazendo para os tempos de Jesus, você tem um grupo de pessoas estudadas, então você tem os escribas que transcreviam os livros sagrados, você tem os sacerdotes que trabalham no templo, né? Aí eles são fariseus e saduceus, e você tem ainda os levitas que cuidam dos lugares sagrados, e tudo isso feito por tradição, feito até por descendência, né? Fora outros grupos, mas esses eram os mais próximos ali de Jesus, mas você ainda tem alguns outros grupos também que interpretam essa face religiosa do povo hebraico. E esses três que eu citei, esses três grupos, sacerdotes, levitas e escribas, eles tinham um poder que eles conquistavam, um poder que era dividido em dinheiro. A arrecadação do templo, a coleta do dízimo, os sacrifícios, tudo isso revertia para esse grupo de pessoas, né? E esse grupo, então, não queria abrir mão disso, porque eles viviam muito bem, eles viviam de uma forma muito rica e muito poderosa também. O sumo sacerdote, o chefe lá do Sinédrio, era o cargo mais importante de Jerusalém. Não importava que tivesse ali também um governador romano, né? Ou que tivesse Herodes, que era um rei falso, aliado de Roma. Quem mandava naquela sociedade era o sumo sacerdote, de fato. Os romanos controlavam as estradas e a coleta de tributos, mas eles não interferiam no dia a dia dos judeus, dos hebraicos, né? Então, o que acontece ali com essa fé? Ela deixa de ter uma ligação intuitiva com o mundo espiritual, ela deixa de ter uma finalidade de aproximação com o divino e de uma aproximação com o nosso espírito e passa a cumprir procedimentos rituais. E passa também a submeter as pessoas aos interesses daqueles que controlam a religião, que controlam o poder. É importante a gente frisar aqui, esclarecer, que os hebreus não tinham a distinção da vida social, civil, da vida religiosa. Para eles é a mesma coisa. O governo hebraico, hebreu, é o governo religioso. É uma teocracia. Não é uma democracia, é uma teocracia. Naquela época de Jesus. Hoje não. Hoje você tem o Estado de Israel com um poder separado da religião, embora muito influenciado pela religião também, mas separado, né? Você tem judeus que até são ateus, mas são raros. Ou, eventualmente, judeus que são de outras religiões, também muito raro em Israel, mas tem, né? Mas pelo mundo, os judeus seguem o comportamento da sociedade, né? Por exemplo, eles contam o tempo de uma forma totalmente diferente da nossa. Eles seguem o calendário bíblico. E pelo calendário bíblico nós estamos próximos do ano 6000. Mas quando ele vai assinar um documento, ele tem que colocar a data civil que a gente tem hoje, né? 2026. Ele não pode colocar que ele está no ano 5000 e alguma coisa. Então ele é obrigado a seguir o calendário civil, né? Então, mas naquela época de Jesus, não. Ali dentro daqueles territórios, né, da Palestina que os judeus dominavam, eles seguiam o calendário e os procedimentos todos religiosos, teocráticos, que eles herdaram dos antepassados. Então, como que se fala de fé nisso? Então, Jesus, quando ele começa a pregação dele, o trabalho espiritual dele, né, as pessoas não entendem, porque ele começa falando nas sinagogas, e depois ele sai das sinagogas e vai para os campos, né, para os lugares abertos, ou as casas das pessoas, ou os montes, né, os lagos, e ele se distancia dessa religiosidade que aprisionava a fé a um tabernáculo, a uma sinagoga, ou a um templo de Jerusalém. E isso já é difícil, porque a lei judaica falava que você tinha que rezar, né, orar, nos templos, e você tinha rituais para fazer. Você não podia chegar simplesmente e falar da sua cabeça, não. Você tinha todo um ritual, tinha que ser em hebraico, você não podia falar em aramaico, outra língua, tinha que ser em hebraico, e você tinha que seguir rituais, né? Então, quando Jesus quebra isso e começa a falar da relação dele com o Pai, que era Deus, então não é mais a figura de Jeová, o Yahvé, né, o Javé, então é uma figura Deus como fonte criadora, que ele chama de Pai, né?
Isso, nossa, mexe demais com a cabeça daquelas pessoas. Só que eles, prestando atenção no conteúdo, eles se deixam tocar por essa verdade. Jesus diz: a verdade vos libertará. Porque quando eles se deparam com essa verdade e essa naturalidade de se poder falar de Deus e de se crer em Deus intuitivamente, que esse Deus não era um Deus cruel, não era um Deus julgador, perseguidor dos judeus, ele era um Deus amor, né? de intensa sabedoria e bondade. Eles se assustam com isso, se perdem um pouco com isso no início, mas depois vão se deixando levar. E quando eu uso essa expressão, vão se deixando levar, eles não vão raciocinando muito nisso, no sentido do que eles aprenderam. Eles não questionam mais. Eles percebem que Jesus está muito além desse conhecimento. E mais, Jesus, quando faz isso, ele recupera o fundamento inicial, originário da Bíblia, dos ensinamentos, lá da Torá, que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros, para mostrar que tudo o que veio depois foi por interpretação deturpada. E aqueles que eles idolatravam não eram fiéis ao Deus Criador, com raras exceções. E ele cita essas exceções, né? Principalmente Elias, que é reencarnado ali com João Batista. Então a gente precisa compreender que a fé que Jesus resgata é uma fé livre de religião. É uma fé livre de sacerdotes, de pastores, de intermediários, né? Médiuns, xamã, vamos chamar do que a gente quiser, né? Para a gente falar com Deus, como diz lá Gilberto Gil, né? Tenho que ficar a sós, né? E me dirigir a Ele, né? Pelo pensamento, pelo sentimento, não por palavras necessariamente. Então essa relação de fé é uma relação de vida, aquilo que a gente sente dentro de nós, as necessidades que mais nos incomodam, que mais nos atrapalham, as angústias que nós sentimos profundamente e aquilo que a gente pede em auxílio para que a gente possa lidar, suportar esse viver, muitas vezes tão difícil, tão angustiante, e a gente pede por nós e pede por aqueles que a gente acha que precisam. E quanto mais a gente amplia o leque das nossas orações, mais em contato a gente fica ainda com Deus. Porque quando a gente deixa de ter o egoísmo na fé, a gente começa a perceber que essa fé, essa oração, ela se amplia para todo o universo onde a gente vive. Porque nós somos todos criaturas divinas. Nós somos todos filhos dessa grande criação. Então não há aqui ninguém mais importante do que o outro, né? Como eu costumo dizer, o sol quando nasce, ele não escolhe aqueles para os quais ele vai brilhar. Não, ele brilha para a terra toda. Faz a diferença se você está mais para a linha do Equador ou se você está mais nos polos, e aí a luminosidade pode ser diferente. Mas você viver nos polos, para a grande maioria das pessoas, é uma escolha, né? E você vê também no extremo calor do trópico também é uma escolha, por exemplo, para a grande maioria, não para todos. Porque a lei de causa e efeito também, às vezes, cria um determinismo que a pessoa não consegue. Ela tem que viver no deserto, que ela nasceu ali, ela não tem recursos, não tem cidadania, não pode simplesmente se mudar para outro lugar, e ela acaba ficando ali naquele contexto, mas isso é a vida que ela escolheu em espírito. Não é que aqui ela pode não ter escolha, mas em espírito ela criou uma programação espiritual nessa condição. Da mesma maneira que os que moram em extremos condições geladas também escolheram. Então, mas isso é uma construção que extrapola a vida física e a gente precisa entender isso na perspectiva da vida espiritual que continua, encarnações seguidas de encarnações, né? Então, a fé, ela mostrada por Jesus, é uma fé liberta, é uma fé livre. Ela não depende de intermediários e ela não se prende a protocolos, procedimentos, oferendas, sacrifícios, a qualquer ritual que seja. E todos aqueles que tentam administrar a fé por meio desses procedimentos, esses rituais, acabam escondendo ou uma ignorância ou um jogo de interesses. Bom, dito isso, era para nós termos religiões 2000 anos depois? Não. O mundo futuro projeta religiões
É um plano de regeneração. A gente vai ter religiões como a gente tem hoje? Também não. Ah, mas você pode ter um lugar onde você pode manifestar a sua fé de uma forma que seja acolhedora? Pode, isso tem nada a ver. Você pode ter o lugar chamado de templo, né? Onde você ali se sente melhor, como nós temos aqui esse salão que a gente se encontra, né? Há lugares que foram construídos por diferentes religiões em que você entra e você se sente de fato ali acolhido pela grandiosidade, a majestude daquele lugar, né? Com os vidros, com aquela iluminação toda, né, que de repente entra a luz em um determinado horário e aquilo te faz um convite a você se recolher numa prece. Ok, isso não tem nenhum problema. O problema é, na hora que você está ali, passa uma sacolinha e te pede dinheiro. Na hora que você está ouvindo, alguém deturpa aquilo para favorecer os interesses de poder de uma estrutura, de uma organização religiosa que precisa sustentar, né, uma série de dirigentes dessa instituição e sustentar uma riqueza muito grande, ostentar uma riqueza muito grande, frente ao mundo que ainda passa fome. Então é uma distorção terrível desse pensamento, né, do que seria a fé. Então o futuro, né, seguindo até os ensinamentos de Kardec, trazido pelo Espírito de Verdade, o futuro não projeta religiões como a gente entendeu. E é por isso também que o Espiritismo não é uma religião. Nós podemos ter religiosidade, espiritualidade por meio do Espiritismo, mas não a religião formal, porque não há rituais. Não há necessidade de nenhum procedimento específico. Você pode ir em casas espíritas que têm meios de fazer os trabalhos diferentes, né? O próprio passe pode ser ministrado de forma diferente. Você pode ter alguns com flores, outros sem flores, né? Alguns com incenso, outros sem incenso. Você pode ir para lugares em que você tem música, outros não tem música, mas isso não é o fundamental. Isso é apenas uma forma de criar um acolhimento. É apenas uma maneira de você aproximar as pessoas, né? Nós aqui usamos essa luz azul num tom bem clarinho, bem mais fraco, né? Para que o ambiente possa favorecer a nossa concentração, favorecer os trabalhos, até porque a interferência eletrônica e a luminosidade atrapalham as manifestações fluídicas que são trazidas pelos espíritos. Não é à toa que se tem a crença popular de que à noite os espíritos aparecem, né? Porque para eles a luz do sol intensa é mais difícil. A gente vê isso na literatura, a gente vê isso no cinema, né? Falando dos vampiros que se escondem durante o dia e aparecem de noite. Então, principalmente quando são espíritos trevosos, a luz incomoda muito. E aqui a gente recebe espíritos para incorporação, para tratamentos, obsessão e etc. Então, a luz mais amena ajuda para que esses espíritos se aproximem e a gente consiga exercer o nosso trabalho, né, espiritual. Mas isso é apenas uma técnica, isso não é um rigor procedimental. Se tudo tivesse que ficar claro, ainda assim as manifestações aconteceriam. Mas a gente entende que há algumas peculiaridades que a gente precisa contornar. Então, a fé que Jesus nos recomenda é uma fé livre, uma fé liberta de qualquer outras ligações trazidas pelos humanos. E é interessante a gente pensar que, para os antigos gregos, os filósofos gregos, eles dividiam o conhecimento naquilo que era o conhecimento espiritual, no sentido do absoluto, do logos, que eles chamavam. Logos às vezes é traduzido também como razão, mas é uma inteligência suprema, sublime, né? Uma inteligência em si, para aquilo que é o nomos, o nomos é o quê? É a nossa vida criada na Terra, que é até uma inteligência às vezes, mas é uma inteligência humana, né? E eles talvez tenham sido o primeiro povo a conseguir ter essa compreensão de que Platão chamava de o mundo das ideias, o plano das ideias e o mundo da Terra, né? O mundo da experiência, do fenômeno, né? Então a gente aqui
precisa aprender a reorganizar isso, porque a partir do momento do domínio da ciência, da racionalidade, né, que veio com o mundo moderno, houve uma proibição de se lidar com o mundo espiritual. Então, por exemplo, com Kant, né, ele diz assim, olha, já que nós não podemos explicar Deus, então não devemos tratar sobre Deus. E aí depois dele veio uma série de pensadores dizendo, não, a religião criou uma ideia que é uma mentira. Então, esse Deus não existe. Né? Nietzsche diz assim, Deus está morto. Ele não estava errado no que ele estava falando, porque ele estava se referindo a esse Deus dessas religiões aprisionado nesse conceito. Esse Deus não existe, é uma mentira, uma falácia. Mas ele não conseguiu alcançar a ideia de que havia um Deus, de fato, muito superior a isso, acima de todas essas coisas. Então, a gente no tempo que a gente vive, há muitas pessoas que não acreditam em nada. E alguns assim me dizem, outro dia eu atendendo uma pessoa, ele dizia assim, eu não tenho religião, eu não acredito em Deus. Eu não consigo acreditar em nenhum tipo de Deus. Mas eu vejo o espírito da minha vizinha, eu vejo o meu pai. Né? Então, para ele era confuso, porque como que eu não acredito em Deus e os mortos parecem viver depois da morte? Né? E ele nessa confusão. E depois, outro dia, eu estava vendo um palestrante, até que eu gosto muito, e aí o entrevistador dele, ele estava sendo entrevistado, o entrevistador perguntou para ele assim, qual que é a sua religião, qual que é a sua fé? Ele disse assim, não, eu sou ateu. Ele falou, mas você fala de religião o tempo inteiro, espiritualidade. Ele falou assim, não, eu sou ateu porque eu não consigo acreditar nesse Deus que está aí. Aí ele se embaralhou todo. O que ele queria dizer é o seguinte, é que ele tem uma fé, mas é uma fé em algo que não é explicável pelo que a gente tem hoje nas religiões. Que ele sente um Deus que é diferente. E que ele não consegue dar nome de Deus porque o que a gente chama de Deus não é aquilo que ele gostaria de sentir. Né? Talvez alguns de nós aqui, eu já passei por isso, teve um momento na minha vida que eu senti exatamente essa coisa, né? Da gente ter que fazer esse corte com essa religião tradicional, mas não com a espiritualidade. E dói muito. É muito difícil a gente abrir mão de alguns conceitos que são muito fechados, muito fanáticos, muito dogmáticos, né? E a gente não consegue. A gente fica naquela situação dolorosa, né? Eu fiquei 10 anos assim, até que finalmente encontrei o Espiritismo e sou imensamente grato a essa lição muito raciocinada, muito elaborada, muito esclarecida que o Espiritismo nos traz. Então, quando a humanidade está preparada, 2000 anos depois, né, da vida de Jesus, já é possível discutir sobre a fé como não era na época de Jesus. Jesus, ele traz uma claridade a respeito da fé livre. Ele traz essa luz, mas era necessário que alguém retomasse uma ideia, uma discussão dessa fé livre a partir daquilo que a gente desenvolve já pela razão. Então, naquela época, uma população absolutamente ignorante, analfabeta, quase todos analfabetos, sem um estudo cultural de outros povos, de outras línguas, não tinham condição de entender isso. Mas quando vem todo o movimento do iluminismo, principalmente, em que as pessoas passam a estudar, passam a ler, tem a criação da imprensa, então você tem livros, você tem cadernos, né? Você tem textos que as pessoas trocam informações, a Bíblia passa a ser traduzida no idioma de cada nação, não mais em latim. Você tem uma série de quebra de paradigmas, começam a surgir várias outras religiões, passa a ter uma influência muito grande do Oriente no Ocidente. Então, há uma libertação na verdade, uma efervescência da religiosidade, né? Vários movimentos também que recuperam os conhecimentos ancestrais, e principalmente aqueles que estavam esquecidos, como dos povos mais primitivos, como os dos indígenas, como os hindus, os indianos, né? Os budistas, confucionistas, o zoroastrismo, e todo esse conhecimento começa a emergir, colocando em xeque a religião, né, a tríade de religiões judaicas, né,
que vem o próprio judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E dentro do cristianismo, o catolicismo e o protestantismo. Então, há uma efervescência. Muitos cientistas, muitas pessoas estudadas, inteligentes, colocam em xeque isso. Então, Nietzsche, né, de novo, diz, Deus está morto, mas junto com ele vem Freud, vem Marx, vem vários outros pensadores, mas questionando esse tipo de fé, questionando esses dogmas, dizendo, olha, isso é uma ilusão, vocês não perceberam que isso é uma ilusão, né? Freud disse que é uma ilusão, o Marx disse que é o ópio do povo, não uma droga, todo mundo drogado, e vários outros usam termos parecidos para dizer, esse tipo de fé não dá para ter. Isso a gente vê ainda muito forte ao longo do século passado, né, século XX, e ainda agora. Só que no século XXI, essa fé cega, essa fé e essa negação da fé também cega, né? Alguns desses pensadores começam a dizer, peraí, mas se a gente só acreditar na ciência, ou na razão, ou na lógica, a gente está criando a religião da razão. E a religião da razão também não faz sentido, porque também vai virar dogma, também vai virar. Então há um retorno a uma intuição, a essa ideia de uma fé livre que Jesus nos produz, que Ele nos provoca, Ele nos convida a ter. E como que essa fé se manifesta da maneira mais concreta e pura ao mesmo tempo? Pela caridade. Então, quando a gente faz o elo da caridade, não como filantropia, mas como vontade efetiva de olhar para o outro com empatia, com compaixão, de se deixar tocar pelo sofrimento do outro, pela necessidade do outro, a gente sai de uma casca de egoísmo e a gente, associado a esse comportamento de caridade, a gente encontra uma fé diferente, porque nessa fé não importa a religião que o outro tem, importa é a caridade que está sendo feita. Por isso que muitos movimentos hoje, de que praticam a caridade espontaneamente, muitos trabalhos voluntários, ninguém pergunta qual é a religião do outro. Isso não faz a diferença, porque o que importa é o que está sendo feito ali, na entrega da caridade, no trabalho. Aqui, qualquer pessoa que chegar de qualquer outra religião, a gente não vai ter nenhum problema que a pessoa venha, porque a gente não está discutindo e defendendo a nossa religião, a gente está discutindo espiritualidade, né? Não importa para nós se essa pessoa no final de semana vai a um culto, ou ele vai a uma missa, ou em paralelo ele segue também num trabalho de umbanda, ou de candomblé, ou qualquer outra coisa, desde que seja algo positivo, né? Não dá para ele viver aqui no Espiritismo com uma ideia de uma maldade. Ele vai para um lugar onde se faz um trabalho que no fundo é uma maldade, né? Então, se é uma coisa negativa, não combina, é contraditório. Mas se é uma coisa positiva, a fé se complementa de diversas maneiras. Eu leio diversos autores, gente. Eu não tenho nenhum problema de ler o autor que seja de qualquer outra religião, estudar, porque pode ser que ele saiba alguma coisa que eu não percebi, né? Pode ser que ele tenha tido uma interpretação da fé, da religiosidade, que eu preciso aprender com ele também, que é diferente, e por ser diferente não significa que seja ruim, né? Então eu estudo muito sobre agnosticismo, sobre religiões orientais, né? Sobre protestantismo. Eu gosto de ouvir isso. Mas por quê? Porque eu percebo que através dessas ideias religiosas há conhecimentos que eles perceberam que a gente não. Então a gente pode complementar. E o Espiritismo, segundo a própria revelação do Espírito de Verdade, com Kardec, o futuro do Espiritismo é desaparecer. Aí você fala assim, mas nós estamos seguindo uma coisa aqui que vai desaparecer? Vai, porque essas ideias que estão no Espiritismo serão incorporadas por outras religiões, porque aqui está a verdade, a racionalidade dessa fé. E aí, portanto, o papel do Espiritismo vai desaparecer, porque o nosso papel não é ser mais uma religião. É a gente ser espiritualidade, é estudo e caridade, né? Amai-vos e instruí-vos. O Espiritismo tem esse papel. Então, provavelmente os nossos descendentes, né? E quando a gente retornar à Terra encarnado, se Deus quiser que a gente possa permanecer aqui, nós não vamos encontrar o Espiritismo da maneira que a gente tem hoje. O papel do Espiritismo é fazer a transição planetária. É passar por esse período de apocalipse, entre aspas, né? E na hora que a Terra alcançar a regeneração, o Espiritismo será tido como ciência, como conhecimento, como pretendia Kardec. E, portanto,
ele não precisará ter nenhum papel religioso, porque ele será incorporado por outras religiosidades, por outras maneiras, né? Então, assim, os passes serão incorporados, por exemplo, no estudo da medicina. Então, a medicina vai passar como visual frutuoso a operar um trabalho de tratamento, de cura, associado aos espíritos. Os espíritos vão auxiliar o médico. Quando eu falo medicina, são todas as atividades relacionadas à saúde, né? Então, todos passarão a ser assistidos por espíritos. Essa comunicação, seja ela mediúnica, ou seja por meio de instrumentos, porque o Chico nos revela isso, que muito em breve nós teremos aparelhos eletrônicos que nos permitirão comunicar com os espíritos. Da mesma maneira que a gente usa hoje um celular, um tablet, um computador para falar com os nossos parentes distantes, a gente vai poder falar com os espíritos. Então eles não vão precisar mais se manifestar, né? Eles vão criar uma maneira de não precisar mais do ectoplasma, do médium, para poder aparecer e materializar. Eles vão estar ali usando outras tecnologias que eles já dominam, que eles já conhecem, mas que a gente ainda não. Mas que isso em breve vai chegar. Então, em outros campos do conhecimento também. Então, se você tem um engenheiro, né, ele está fazendo uma grande obra de grande complexidade, ele pode ter uma conexão e receber instruções de espíritos que sabem muito mais de engenharia do que eles, que são engenheiros desde a época das pirâmides no Egito, ou em outros planetas, em outros orbes, né? Então, as áreas do conhecimento irão se abrir de diversas maneiras. Então, essa comunicação com os espíritos, ela vai ser natural. A gente vai ter um intercâmbio com todos aqueles que estão encarnados e desencarnados. E o espiritismo, as práticas do espiritismo serão incorporadas, portanto, no dia a dia, né? Nós teremos essas práticas, não precisaremos mais a uma casa falar, hoje é o dia disso aqui. Então, a palestra, por exemplo, ela será muito mais ampla, porque os espíritos poderão se manifestar de uma forma muito mais clara do que a gente tem hoje. Hoje, quando eu falo para vocês, façam um desenho aqui. Recebemos aqui a visita do espírito fulano de tal, trouxe essa mensagem, né? Eu ou qualquer médium aqui na mesa. Vocês têm que acreditar em mim. Então, assim, o Lino pode estar viajando aí, né? Está mentindo, sei lá, tá em transe, não... Vocês têm que acreditar, porque eu não tenho como provar para vocês que isso aconteceu. Ou vocês acreditam, né? Ou não. Não tem, ainda é uma coisa que precisa dessa fé. Então, vocês vão buscar onde em mim? Vocês vão olhar no meu comportamento, na minha trajetória, na minha história, se isso é consistente, se a mensagem ela tem uma coerência dentro do espiritismo ou não, se tem uma contradição, né? Então, você tem meios de criticar isso, de se questionar, mas não tem uma prova definitiva de que foi o espírito tal que esteve aqui. Aí no futuro, talvez eu pegue um tablet, né, e mostre aqui para vocês, olha o espírito que está aqui, olha, né? E vocês vão ver o espírito, vão poder fazer perguntas, se comunicar, e isso vai ser uma coisa natural, né? Então, ao invés de ele usar o médium para se manifestar, ele mesmo se manifesta, né? Ele já projeta um texto aqui, que é a comunicação dele, ele fala, né? E talvez por outros instrumentos, que a gente não tem ideia, de repente vai ter um holograma, tecnologias que vão surgir, né? Então veja, a fé, ela acaba sendo atrelada ao conhecimento, à ciência, dependendo da época que se tem. Então aquilo que se achava que era um mistério da natureza, há 6, 10 mil anos atrás, né, ou 200 mil anos atrás, isso era pela falta de capacidade de compreensão dos espíritos encarnados. Na medida que a gente evolui, que a gente desenvolve a nossa inteligência, que a gente desenvolve tecnologia, que a gente prepara o nosso espírito para isso, então a gente pode acessar essas tecnologias que tornam isso melhor. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas por que isso já não acontece hoje, então, aberto para todo mundo? Porque se a espiritualidade abrisse essa comunicação com o plano astral, hoje, você teria muitas pessoas acessando os espíritos trevosos no umbral. E ao invés de fazer o bem para a Terra, estariam usando esse meio de comunicação para destruir a Terra. Então, desenvolvendo mais drogas, desenvolvendo mais armamentos, mais medicamentos de dependência, mais poluentes, né? Por quê? Porque esses espíritos vivem do medo, do terror, se alimentam disso, dessas vibrações que saem, e aí ia ser terrível. Então, a gente já está num limite que não dá para abrir essa comunicação, né? Não dá para a gente fazer esse intercâmbio tão descarado agora. Por isso que eles precisam trabalhar com egrégoras fechadas. E a maioria das casas que
trabalham com mediunidade, seja no espiritismo e em outras ideias religiosas, né? Você precisa ter uma egrégora, um campo de força, né? Um lugar controlado para que não seja invadido por espíritos mal intencionados. É por isso que aqui a gente tem o trabalho de desobsessão. Então aqui eu estou aqui fazendo a palestra, mas em paralelo está acontecendo uma desobsessão. Está havendo um acolhimento desses espíritos que estão chegando, para que eles não interfiram nos nossos trabalhos. Mas vocês pensam que só tem casas com médiuns que estão trabalhando para o bem? Tem muitos lugares que trabalham para o mal. Só que esses lugares a espiritualidade tenta controlar isso pela lei de causa e efeito. Eles não podem fazer o que eles quiserem para a humanidade. E muito disso já extrapolou. Então hoje, por exemplo, a gente tem armas de destruição em massa que foram trazidos por espíritos trevosos, né, para a Terra, e que já mostram condições que estão muito nas fronteiras de perigo de causar um dano irreversível. Então o que acontece? A espiritualidade entra em contato com os governantes e com aqueles que detêm esses poderes de destruição em massa, seja por bombas, armamentos, ou até por meio de vírus que pudesse destruir a humanidade, como a gente teve lá em 2020, né, aquele momento difícil da Covid, dizendo o seguinte: olha, se vocês tentarem fazer isso, nós iremos interferir, porque vocês já não têm autoridade de destruir o planeta. Mas se deixar, esses espíritos vão querer fazer. E por que a gente sabe que a gente está na transição planetária e está né, assim, muito próximo dessa virada? Porque o poder deles está cada vez maior. Você vê o que está acontecendo com a IA hoje. A gente está achando muito engraçadinho esse negócio de ir lá, faz um desenho, faz uma pergunta, incorpora isso no dia a dia, no celular, etc. e tal. Mas a partir do momento que eles passam a controlar os fluxos financeiros, que passam a controlar os fluxos industriais, que passam a controlar o governo, nós perdemos a nossa liberdade de escolha. Né? E nós não teremos mais argumentos, nem democráticos e nem científicos, de lidar com a IA, porque a IA vai ser a verdade incontestável. Só que a IA já se descobriu que mente muito. E agora ela começou a desenvolver informações que lidam a favor dos próprios interesses da programação computacional. E eles próprios estão assustados com o que eles estão criando, porque isso pode reverter contra eles. Então, esse é o momento da transição, porque se isso acontece de fato, e nós não merecemos passar por isso, porque a gente alcançou um patamar de vibração, de conquistas espirituais que nos direcionam para um plano de regeneração, então a espiritualidade pode intervir. Então veja, o conhecimento, quando ele confronta com a moral religiosa, né, com a ética cristã de Jesus, né, que é uma ética universal, então a própria inteligência colapsa. Então se a maioria da humanidade disser, não, é isso aí, vamos para IA, vamos estar... Então aí essa humanidade vai colapsar. E a outra parte vai ser retirada daqui e vai ter que ir para outro lugar. Só que chegou um ponto em que a maioria já não quer mais que a Terra colapse. Porque já passou por isso outras vezes, em outras encarnações. Então a gente quer que a Terra evolua. Evolua de que forma? Em vibração, né? em energia, em campos energéticos vibracionais. E, consequentemente, isso afasta qualquer sentimento de sofrimento, de doença, de vingança, de violência, de corrupção. Então, o que está acontecendo? Esses espíritos estão sendo retirados da Terra. À medida que eles desencarnam, se eles são muito trevosos, dizem, olha, essa foi a última chance, você precisa ir para outro lugar amorosamente. Eles vão para outro lugar recomeçar a vida deles, mas não nessa vibração que eles estão ali conectados, mas não aqui, porque eles não estão combinando mais com isso. Então, isso está acontecendo no umbral, está acontecendo aqui. Você, poxa, a gente está vivendo um momento extremamente difícil, parece que todos os governantes querem a guerra, todos os governantes estão indiferentes aos sofrimentos, aos abusos que estão sendo cometidos, né? A fome, a miséria, as doenças. Então, mas essa é a chance deles. É a última chance que eles vão ter. Depois daqui, quando eles desencarnarem, né, espíritos mais evoluídos, mais próximos dessa ética universal, evangélica,
vão acabar por geração em geração assumindo esse poder, e a Terra aos poucos vai se transformando. Então essa é a ideia que o Espiritismo nos traz, mais de 150 anos, e que a gente vê que ela é verdadeira. É uma ideia que tem fundamento, né? Se a gente parar para pensar, ela faz sentido, né? E isso está acontecendo, mas nós estamos num momento em que esse grupo muito rebelde, né, faz muito barulho e domina muito a Terra, e tem tecnologias para dominar a Terra. Então a gente fica com medo, a gente fica assustado, né? Mas a espiritualidade não nos abandonou, ela está nos amparando nesse momento por meio do quê? Da caridade, porque eles são espíritos caridosos, eles têm compaixão, eles têm empatia por nós. Eles que já são mais evoluídos do que nós, estão aqui como irmãos mais velhos, como família, para cuidar de nós, né? É como aquele professor que vê crianças brincando e de repente tem que tirar ali próximo deles qualquer coisa pontuda, qualquer coisa de metálica que possa ser mal utilizada por aquelas crianças, porque criança às vezes impulsivamente joga no outro alguma coisa, né? Bate e tal. Então esse professor, essa professora que está ali olhando aquele grupo, atento para que eles não façam nenhuma besteira, não se machuquem. É isso que está acontecendo com a Terra, né? Então a gente tem um monte de brinquedinhos hoje que são terríveis, que poderiam destruir o planeta e que poderiam causar muita maldade. Mas nós também temos ainda, mesmo nós estamos mais espertos, né? Não somos melhores, mas estamos um pouquinho mais espertos, ainda cometemos muitas atrocidades. Os nossos hábitos, eles são muito ruins. A gente produz muita violência verbal, né? A gente se liga muito à violência. Para pensar, quais são os filmes ou séries que vocês veem na televisão, no computador, no celular, né? A grande maioria, se você pegar os catálogos de streaming, são filmes de terror, de suspense, de ação com muita violência, né? Então a gente está muito preso a isso. E quando a gente assiste isso, é porque a gente está naquela frequência. A gente está sublimando, porque a gente não vai sair por aí atacando os outros, mas pelo menos a gente descarrega essa energia ali, né? Então quando a gente ouve músicas que são muito eróticas, né? Muito erotizadas, como funk, né? Como essas músicas românticas populares que tem por aí, então tudo isso é o nosso pensamento que está voltado e preso a isso, né? Quando a gente não presta atenção na alimentação, e essa alimentação que é violenta, né? Que sacrifica o mundo animal a nosso favor, para que a gente acha que precisa dessa proteína para poder viver, né? E a gente faz mau uso dela excessivamente, a gente está agindo de uma forma primitiva. Quando a gente não cuida da água, desperdiça a água, né? Ou a energia elétrica, a gente não está valorizando a natureza, né? Esses recursos que são limitados. A água doce é limitada, a potável é muito limitada. Há muitos países que não têm água potável. Tem vários países na Ásia, no Oriente Médio, que precisam pegar água do mar, dessalinizar, filtrar para poder beber. E essa tecnologia custa caríssimo. Tem muitos países que não têm energia elétrica abundante, como tem no Brasil, né? E precisam fazer minas de carvão ou usinas nucleares para produzir riqueza. Então a gente aqui às vezes não tem noção de como a gente ainda está atrasado, né? E aqueles que se prendem a uma atmosfera de muito egoísmo, como a gente vê, principalmente no hemisfério norte, onde há muita abundância de riqueza, recursos, né, tecnológicos, conhecimento, materiais, que não são compartilhados. Então, os países menos desenvolvidos não têm acesso a isso, né? Isso é fechado no núcleo cada vez mais diminuto, né? Se o dinheiro concentrado, a riqueza toda concentrada em uma pessoa, essa semana vocês viram que a gente conseguiu criar o primeiro trilionário em dólar do mundo, né? Ele tem mais riqueza do que muitas empresas soberanas do mundo inteiro. Ele tem mais dinheiro individualmente como pessoa do que muitas dessas empresas que são as maiores do mundo e do que muitas nações. Eu diria que hoje ele tem uma riqueza acumulada que equivale a um continente, ele sozinho, né? Então, se a gente é capaz de permitir que isso aconteça, há um descolamento da ideia espiritual de empatia e compaixão. Há uma quebra de uma ideia de caridade. A caridade não é distribuir dinheirinho para aquele que está precisando. Você andar sempre com uma notinha de R$5, R$10, sai distribuindo aqui. Não é isso. Não é distribuir só alimento, cobertor, o que for. Não. A caridade é você compartilhar a sua existência na Terra.
É você olhar aqueles que estão ao seu redor e perceber que eles têm necessidades diferentes de você. E que você não pode querer que tudo retorne apenas a seu favor. Então, aquilo que a gente faz como trabalho, como vida, como lazer, precisa ser em prol de toda uma universalidade que divide o planeta. Então eu tenho que tomar cuidado se eu estou produzindo muito poluição, se eu estou produzindo muito lixo, né? E como que eu coloco isso no mundo? Outro dia eu vi uma discussão, né, se, por exemplo, num plano mais evoluído, haveria, por exemplo, animais peçonhentos, né? E aí a pessoa que estava falando disse assim, não tem, porque se não tem desperdício, não tem maldade, não tem como alimentar essa condição que gera esses animais. Você não tem barata, você não tem esse tipo de coisa. Os ratos, pode ter ratos, mas eles não vão se alimentar de lixo, porque eles vão ter uma fonte de alimentação correta, adequada, né? Então você você não tem aranha, se você tiver, ela está ali cuidando dos vegetais, você tem como está uma abelha. Então você não tem a violência, ela é produzida pela humanidade. A violência, ela não é fruto da natureza, ela tem a ver com a nossa psicosfera, né? Com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Então, se a gente quer mudar a vibração da nossa casa, quer gerar uma segurança psíquica, a gente tem que elevar os nossos pensamentos e as nossas ações. E tem que saber fazer as escolhas corretas daquilo que vem para a nossa casa, né? Porque não pensem vocês que os espíritos podem simplesmente, os espíritos trevosos podem chegar lá e invadir a sua casa. Não, eles vão aonde tem afinidade. Eu já comentando com algumas pessoas sobre o problema dos adolescentes, ou às vezes você compartilhar uma casa onde você tem familiares muito desequilibrados, né? Pelo alcoolismo, pela droga, pela compulsão sexual e por aí afora. Então eu explicava que aquele que é o dono da casa, aquela que é a dona da casa, tem uma autoridade moral de expulsar. Então quando sentir que a energia está muito baixa, faz uma prece e expulsa dali os espíritos. Diz, olha, vocês não estão autorizados a ficar aqui, por favor, se retirem da casa. Se ele ou ela quiserem depois conectar vocês, quando ela sair daqui, vocês podem esperar lá na rua, mas aqui vocês não vão entrar. E isso tem uma força espiritual tremenda que vocês não têm ideia. É quase um exorcismo, né? Basta fazer isso com uma oração e com uma força de vontade muito grande, porque os espíritos vão ajudar e vão expulsar. Veja o livre-arbítrio. Por quê? Porque é aquele que é o dono da casa, né? O dono não no sentido material, mas o dono de quem construiu, cuidou, criou e mantou aquele lugar, né? E está ali com uma autoridade, né? Nesse ambiente. E os outros são penduricários. Um dia eles vão ser donos, mas naquele momento existe um dono. Então a gente tem força moral e espiritual para fazer isso. Agora, se a gente pode fazer isso na nossa casa, nós podemos fazer isso no nosso país, você entende? E nós podemos fazer isso no nosso planeta. Então, é essa a vibração de regeneração. Mas isso passa pela caridade. Porque a gente tem uma ideia, às vezes, que caridade é uma tolerância, é uma submissão à maldade alheia. Não é isso, gente. A caridade é você ter a coragem de despertar o outro, inclusive, da maldade que ele está praticando. De trazer ele para o conhecimento, para a verdade do que precisa ser feito. Agora, você não vai fazer isso agressivamente, mas você tem que ser capaz de ter coragem de se impor pelas injustiças, principalmente quando é uma injustiça contra outra pessoa, não contra você, que você tem condições de intervir sobre isso, né? Quantos são os casos hoje que existem nas nossas casas de violência doméstica, principalmente masculina, contra crianças em geral, né? Aí pode ser menino ou menina, muito mais as mulheres também estatisticamente. Quantos são os casos em que os adultos poderiam intervir, né? Os parentes próximos, ou a esposa, ou qualquer outra pessoa. E às vezes nós é que convidamos, a gente traz as relações, né, para dentro de casa, e aí acaba escolhendo, não quer acreditar, diz que é mentira, não acredita na criança e cria um trauma terrível, porque além da criança ser violentada pelo adulto, vem o segundo adulto do lado e diz que é mentira, não acredita na violência que acontece. Então isso não cabe no plano de regeneração. Nós temos que ter coragem. Mas vai ser o fim do casamento, eu preciso financeiramente dele. Essa é uma escolha ética, assim, você precisa ter a coragem de fazer isso, né? Tá aí a Delegacia das Mulheres que pode ajudar
né? Mas está aí também, está aí a rede de apoio, as vizinhanças, outros familiares, né? A gente tem que acreditar, aí tem que ter fé, dizer assim, não, eu vou praticar o que é correto, porque a minha fé vai me sustentar, a minha fé vai encontrar um meio de eu sobreviver, apesar desses abusos. Então a fé serve para isso, para dar o passo seguinte, o passo da coragem, o passo da ética que a gente precisa ter. Eu sei que onde eu trabalho, eles fazem um monte de coisas ruins, enganam os consumidores, os produtos fazem mal para a saúde, etc. Mas eu não posso abrir mão, eu tenho só esse trabalho, eu não posso pedir demissão. Você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você daria o passo e procuraria um outro emprego, estudaria, procuraria uma outra profissão, uma outra forma de ganhar dinheiro, e você ia buscar algo que fosse saudável. Ou você ia convencer o seu chefe a mudar de setor. Pelo menos, se você não quer sair da empresa, mude de setor, vai para um setor que não cause mal a ninguém. Agora, você está consciente de que aquilo faz mal para a sociedade e você continua ali, né, como se não fosse comigo. Não é comigo, isso aí não sou eu. Existe um julgamento feito de um nazista após em Nuremberg, que ele chamava Reichmann, e ele era um burocrata. Então a defesa dele no julgamento foi o seguinte: eu tinha apenas um papel administrativo. Mas qual era o papel administrativo dele? Ele definia pela engenharia, a visão engenhosa dele, ele era engenheiro de formação, aqueles que iriam morrer no campo de concentração ou não. Ele desenhou modelos mais eficazes de matar mais rapidamente e mais barato aqueles que eram judeus ou a minoria que o nazismo perseguia. Você acha que esse é um papel administrativo e burocrático? Ele falou assim: mas eu nunca estive num campo de concentração, eu nunca matei um judeu. Mas ele criou a máquina de mortandade, de assassinato em massa dos judeus. Então, é isso que a Hannah Arendt, uma filósofa, chamou de banalidade do mal. Quer dizer, você tá tentando dizer que esse papel burocrático que você fazia, ele é menor e menos importante do que de um soldado que atirava alguém no campo de concentração, ou daqueles que colocavam as pessoas numa câmara de gás? Foi você que criou essa máquina, essa engenharia, você que sustentou, que aprimorou. Então, a nossa responsabilidade no trabalho é muito grande, por menor que a gente pense, porque a gente é uma engrenagem. Aí fala assim: mas eu não vou lá e crio aquele produto para poder gerar câncer lá na frente. Não, você cria, porque você está contribuindo para esse modelo, para esse sistema. É claro que você pode ser um Schindler, que você, dentro do nazismo, salva pessoas dali para tentar modificar o sistema, tentar interferir para que aquilo não seja assim tão cruel, né? É um pouco da trajetória que eu tentei fazer, mas vou dizer para vocês, não é nem fácil, e muitas vezes a gente não sabe se exatamente a gente está contribuindo ou se a gente está atrapalhando o sistema, está modificando o sistema, ou se a gente está contribuindo para ele de alguma forma. É difícil, essa linha é muito tênue, a gente está muito envolvido nessa engrenagem. Mas a gente precisa ganhar consciência disso e lutar contra isso, para que aquelas pessoas que estão ali também despertem para o papel que elas têm, porque elas só estão preocupadas em cumprir metas, serem promovidas e ganhar mais dinheiro. O sistema ilude, né? E é um dia após o outro, você começa a achar que é bom, você começa a acreditar naquilo que está sendo feito. Então você fala assim: não, mas eu trabalho aqui numa empresa que faz uma bebida alcoólica, mas que as pessoas se divertem, que isso distrai, gera amizade, entretenimento, é gostoso. Sim, para um número percentual muito pequeno, porque muitas pessoas que bebem causam violência doméstica, cometem crimes. É só você perguntar: aqueles que são associados ao crime, eles bebem álcool ou não? Eles usam droga ou não? Você vai ver que quase que 100% deles, quando cometem o crime, ou estão alcoolizados, ou drogados, ou ambos. Porque eles também precisam de coragem para cometer essas atrocidades. Então você está alimentando todo um contingente de pessoas que são cruéis com a bebida alcoólica. Falando do álcool aqui, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente vê embalagens de alimentos que dizem: olha, são cancerígenos, gente, a gente não aprendeu isso agora, isso desde sempre se fala que são cancerígenos, né? Desde muitos anos, mais de 50 anos. Só que a indústria não deixava isso ser noticiado, né? As propagandas escondem isso. Então, quando você está lá, você entrou no supermercado, são as prateleiras
as primeiras gôndolas, as primeiras prateleiras são essas, tem os produtos mais nocivos. E aí quando você olha no seu carrinho no supermercado, você carrega o quê? Justamente isso que a gente chama de junk food, né? Essa comida que só faz mal. É uma comida industrializada, ultraprocessada e relativamente barata quando comparada com outros alimentos. Então, a gente se submete, a gente se entrega a isso. A gente é consumidor. E quem trabalha fabricando isso, não adianta usar de argumentos bonitinhos, dizer, não, mas eu não me envolvo nisso, eu não sou culpado, isso é lá do laboratório, do químico. Não, somos nós. Então, veja o momento de abertura de consciência, né? Assim, a verdade vos libertará. A fé que nós temos que desenvolver é uma fé que raciocina em cima disso. E, ao mesmo tempo, a caridade que a gente tem que fazer é uma caridade associada a uma coragem de mudar o nosso comportamento. É uma coragem de mudar o sistema. É uma coragem de mudar os nossos hábitos diante disso tudo. Não é fácil, mas é possível. E Jesus nos convida a viver esse possível pela fé. Porque algumas vezes a gente vai ter que perder padrão de vida, a gente vai ter que se afastar de pessoas que a gente considerava como amigos, porque a gente vai virar o estranho nessa engrenagem. Só que eu prefiro ser o estranho que vai renascer num plano de regeneração do que ser o muito amiguinho, muito aplaudido que vai morar num planeta como o Kiva. Então, fé e caridade é sobre verdade, sobre liberdade, sobre a fé livre e, ao mesmo tempo, a prática coerente da nossa vida com a ética. Senão isso tudo se perde e a gente perde, inclusive, a nossa encarnação. Na graça de Deus.